Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Pode continuar falando mistério, pode continuar adorando a Deus. Ninguém vai impedir você de continuar essa intimidade com Deus. O Espírito Santo está aqui querendo liberdade para se manifestar na tua vida nessa noite. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Irmãos que acharam, digam amém. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Amém? Podeis tomar vosso assento. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala da primeira igreja de Jesus, depois do derramamento do Espírito Santo, do dia de Pentecostes. E quando nós olhamos para essa igreja nova, essa igreja que começou, essa igreja cheia do amor de Deus, cheia da graça de Deus, nós vemos o manifestar de Deus tão grande, um agir do Espírito Santo tão grande, tão glorioso, tão espontâneo, que nós vemos a maneira em que Deus agiu, a maneira em que Deus operou, e nós vemos que o Espírito Santo encontrava nessa igreja uma liberdade total. E quando nós olhamos para esse texto, nós devemos nos examinar. O Espírito Santo fala desde o início do culto sobre isso nessa noite. E nós congregamos, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, e nós estamos na igreja de Jesus, mas nós não podemos deixar de nos examinar. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a igreja modelo. Nós vemos a igreja em que há toda a manifestação do Espírito Santo sendo manifestada com total liberdade. Tem doutrina, tem sinais, tem maravilhas, tem ensino da palavra, tem comunhão, tem partir do pão, tem oração. Tudo que é necessário que haja na igreja, existe nessa igreja com liberdade total, sem ninguém precisar fazer um tipo de força, sem ninguém precisar fazer um tipo de manuseio ou manipular alguém. Não, as coisas acontecem da maneira que deveriam acontecer. Mas verdade é que tanto os apóstolos como a igreja, eles priorizavam algumas coisas que eram observadas com muito cuidado. No versículo que nós lemos, a palavra de Deus diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Aleluia. Quando a Bíblia fala de perseverar, aqui a gente entende que quando nós perseveramos é porque as nossas forças normais, elas estão quase chegando ao fim. Estamos chegando quase no limite. Estamos chegando quase ao limite das nossas forças. Mas nós não desistimos. Nós perseveramos. E quando os apóstolos doutrinavam a igreja, quando os apóstolos ensinavam a igreja unânime ouvia a palavra, ouvia a doutrina, ouvia a direção de Deus, e por mais que as suas forças quase faltavam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Não terminava o culto e ninguém ficava dividido entre 2 ou 3 pensamentos, ou em 3 em 4 grupos. Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Perseveravam na comunhão. Era difícil conviver entre irmãos.
quando chegavam no limite da convivência e dos relacionamentos, onde a força quase ia se acabar, eles não viravam as costas um para o outro, eles não pediam carta de mudança porque não podiam mais ver o irmão, congregar com o irmão, não, eles perseveravam na comunhão. Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações, e em cada alma havia temor. O pastor pode jejuar 24 horas, pode chegar aqui para ministrar o culto, mas se você não estiver cheio de oração e cheio de Deus, não vai haver sinais nem maravilhas. Se a nossa alma e na nossa alma não houver temor de Deus, não vai haver sinal nem maravilha. A Bíblia diz, meus irmãos, que em cada alma havia temor, e muitos sinais, muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos, porque o povo acreditava, o povo zelava, o povo orava, o povo vinha, o povo manifestava a alegria do Espírito Santo de Deus. Nós somos lá porque Deus está, o Espírito Santo está lá, Jesus está lá para salvar. Então os apóstolos chegavam e curavam, Jesus batizava, Jesus realizava maravilhas, Jesus realizava milagres. Aleluia! Porque a igreja acreditava. Você acredita? Você acredita? Jesus está aqui, é o mesmo, não mudou. O Espírito Santo está aqui, é o mesmo, não mudou. Está aqui para realizar sinais e maravilhas. Aleluia! Em cada alma havia temor de Deus. Não era só na vida dos obreiros, não era só na vida do pastor, não era só na vida dos apóstolos, era em cada alma havia temor. Aleluia! Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo. As diferenças caíam por terra. Aleluia! As diferenças eram colocadas de lado. Não interessa se alguém tem mais ou tem menos. Não interessa se alguém sabe mais ou sabe menos. Aleluia! Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Isso é o que basta para todos nós estarmos juntos. Aleluia! Não precisa de nada mais. Basta crer em Jesus. Isso é o suficiente para que todos nós estejamos juntos. Perseveravam unânimes todos os dias no templo. Aleluia! Orando, todas as oportunidades estavam no templo. Partindo o pão em casa. Não havia só comunhão dentro da igreja entre os irmãos, mas havia comunhão em casa. A esposa agradava o marido em casa, o marido cuidava da esposa em casa, os dois cuidavam dos filhos em casa. Havia comunhão dentro de casa. O esposo não almoçava na mesa, a esposa na cozinha, o filho no computador e internet. Não, havia comunhão dentro de casa. Havia oração dentro de casa. Havia culto doméstico dentro de casa. Aleluia, a glória de Deus já se manifestava dentro de casa. Aleluia. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus toda a igreja, e caindo na graça de todo o povo. Essa igreja aqui não precisava fazer passeata em frente ao Congresso Nacional para manifestar o seu comportamento. Todo o povo olhava para a igreja e via perseverança na doutrina, via perseverança nas orações, via perseverança na comunhão, via perseverança na comunhão, via perseverança nas orações. As pessoas de fora da igreja olhavam e ficavam abismadas com tamanha dedicação, com tamanho amor de Deus na vida, com tamanho temor de Deus na vida. Eles não conseguiam entender como que Deus fazia tanta maravilha, tantos sinais. É porque eles tinham princípios. Talvez muitos de nós aqui nesta noite precisamos examinar, porque talvez nós perdemos. Aleluia. Olhar para a igreja, respeitar a igreja, por mais que perseguia a igreja era vista como uma igreja unânime na oração, unânime na doutrina, unânime na perseverança. Estavam lá manifestando a sua graça diante de Deus, estavam lá orando, estava difícil, tinha luta, tinha dificuldade, mas estavam lá. Glória a Deus. Aleluia.
Deus, a Bíblia diz Deus, e acrescentava o Senhor todos os dias. Não era só em congresso, não era só em campanha, não era só em reuniões especiais, era todos os dias que a igreja se reunia, havia salvação de almas. Sabe por quê? O povo lá fora olhava como a igreja se comportava aqui. O povo lá fora olhava a igreja como a igreja se cuidava um do outro e queria fazer parte. As pessoas olhavam para como a igreja se conduzia e queriam fazer parte. Eu preciso entrar nesse grupo, como é que eu faço? Aceita Jesus. Aleluia, deixa Jesus entrar na sua vida, que o Espírito Santo vai te ajudar. E nós, como igreja, estamos aqui para te conduzir também. Aleluia. É salvação de almas, irmão da igreja. Persevere na doutrina, persevere na comunhão. Não deixe o diabo roubar essas coisas nossas, porque isso faz parte do crescimento da igreja. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele conta contigo, Ele conta com você, Ele conta conosco, para que na nossa alma haja temor, para que a obra de Deus cresça, para que a alma se renda aos pés do Senhor, para que as pessoas olhem aí fora a nossa igreja e sintam vontade de estar aqui conosco, louvando a Deus, bendizendo a Deus, exaltando o nome de Jesus. Quem acredita nisso? Vamos colocar de pé. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar agora. Eu não sei se nós temos alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus, está no nosso meio, não é crente, e deseja entregar sua vida para Jesus. Nós estamos aqui, queremos orar por você, queremos abraçar você e queremos dizer para você que a nossa maior alegria hoje é ter você como parte da nossa família de fé. Se nós temos alguém aqui que não é crente e deseja aceitar Jesus, levante a sua mão assim, onde você está. E nós queremos conhecer você. E nós queremos orar por você. Temos alguém? Faça um sinal assim. Não temos? Se tem alguém que precisa de uma oração especial, sentiu que Deus falou com você desde o início do culto, não só agora. Aleluia, você já se examinou este culto todo. E você está enxergando algumas coisas que precisam ser restauradas por Deus. O Espírito Santo está aqui com o poder restaurador. O Espírito Santo está aqui nessa noite com o poder transformador. E sem Ele, irmãos, nós não conseguimos nada. Nós não melhoramos. Aleluia, nós não nos levantamos. É Ele quem nos dá graça. É Ele quem nos ajuda. Se você precisa de oração, corra agora para o altar. E nós vamos estar orando nessa noite. Aleluia, nós precisamos disso. Aleluia. Se você sente que esses marcos foram removidos da sua vida, a Bíblia diz: não remova os marcos que foram pré-estabelecidos pelos seus pais. Nós sabemos que esse texto fala de terras, fala do cuidado para não roubar a terra do irmão. Mas no mundo espiritual e na nossa vida de fé existem marcos da palavra de Deus que foram estabelecidos, que não podem ser mudados ou removidos. Mas durante a caminhada nós somos tentados e tentadas a remover esses marcos. Aleluia. Nós queremos que o Senhor tenha liberdade na nossa vida. Eu quero que Jesus tenha total liberdade na minha vida. Eu quero que o Senhor tenha liberdade na sua vida também, mas nós precisamos entender esse princípio. É o seguinte: deixa Deus tocar em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Abra o seu coração para pedir perdão, para liberar perdão nessa noite. Persevere no ensino da palavra. Persevere na comunhão com o teu irmão. Persevere no partir do pão. Persevere nas orações. E vai haver temor na tua alma e os sinais te seguirão. Aleluia. Minha história ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me torna
ensina a gente a orar, e ele dá aquele modelo de oração do Pai Nosso, talvez seja uma das únicas orações em que Jesus nos ensina a pedir algo para Deus da maneira que a gente faz para o nosso próximo. Sabe qual é a parte? Onde Jesus diz assim, ó: Pai, perdoa aqueles que nos têm ofendido, ou perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, aqueles que trabalham contra mim. Irmãos, se existe uma coisa que o diabo tem feito, criar feridas que estão infeccionando a alma, espírito, é a falta de perdão na vida de família, na vida de irmãos. Ei, talvez você não consegue nem dormir, talvez você não tenha mais prazer de viver, talvez você perdeu o norte da vida, você está sem direção, porque você não está perdoando alguém. O Espírito Santo fala forte conosco nessa noite. Persevere na comunhão. Se for preciso hoje, resolva essa história. Você vai respirar melhor, você vai orar melhor, você vai se alegrar ainda mais. Aleluia. Mas é tão difícil, mas o Espírito Santo está aqui para facilitar as coisas para você. Mas não continue assim. Deus deseja o melhor para a tua vida. Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos nessa noite, diante de Ti estamos na condição de quem precisa, na condição de quem depende, Senhor. Estende as Tuas mãos de poder sobre todos nós, sobre Teus filhos que estão no altar, sobre a Tua igreja que está na nave, Senhor, do templo com as mãos levantadas. Todos nós carecemos, Senhor, da Tua graça, e todos nós precisamos, Senhor, estar perseverantes na Tua direção. Reveste-nos da Tua graça, do Teu poder, para que todos juntos, Senhor, possamos viver em comunhão, viver em temor, viver em perseverança, e que na nossa vida, na nossa alma haja temor, para que o Senhor tenha liberdade de realizar o Teu propósito. Usa cada um de nós, cura cada um de nós, realiza o Teu propósito em cada um de nós, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus.